Mas eu acho que o Brasil tem muita oportunidade ainda. Momentos como esse são. Agora que você ganha dinheiro, né? Você não ganha quando compra nem quando vende, é quando você espera, né? Eu acho que é muito importante para o investidor de longo prazo ter a mentalidade do fail fast, né? Se tiver que errar, erre rápido. Se está acontecendo uma coisa que seja diferente da sua tese, muita gente fala assim, não, mas no longo prazo corrige, né? Isso é um erro que a gente já até comentou no passado. Então, acho que é muito importante você saber isso, né? Você está sempre acompanhando o que a empresa está fazendo e se isso está validando com a sua tese ou não. Passou a eleição, segunda-feira depois da eleição, não sei se vai ganhar o candidato A ou B. A visão de vocês muda alguma coisa na hora da gestão do fundo? Fala pessoal, estamos começando o nosso Zcast número 6, um episódio muito especial com dois monstros do mercado aqui, gestores renomados, Gabriel Raoni da IP Capital Partners e também Leonardo Otero da Arbor Capital, fundos, né, que tenham o DNA de investir em negócios resilientes, extraordinários, com tendências seculares e um bom grau de previsibilidade. Então a gente vai ter um bate-papo um pouquinho sobre cenário, mas mais sobre empresas, sobre perspectivas para 2023 dos próximos anos. A gente vê o cenário externo conturbado, mas vê empresas também muito descontadas, tanto no Brasil quanto lá fora. Então, quero dar primeiramente aqui boas-vindas ao Gabriel e ao Leonardo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer aí estar aqui com vocês aí. Boa tarde, obrigado pelo convite. Valeu, Leonardo e Gabriel, obrigado. A gente vai falar aqui, o fundo da IP, por exemplo, gente, para quem não conhece, a casa existe desde 1988. Desde o início do Plano Real, por exemplo, o fundo principal da casa rendeu 18.000% ou 21% ao ano, e a Arbor, que existe desde 2014, né, há 8 anos e meio, a média de 17%, um pouco mais de 17% ao ano. Então, Daniel, como é que você está? O que você está esperando para essa live, cara? Beleza? Tudo bem, muito animado para essa live, uma live aí com dois monstros do mercado, como você falou, e vai ser uma live muito produtiva, muito boa, porque a gente sai um pouquinho de questão de cenário, e a gente vai conseguir falar sobre cases, sobre empresas, que é o que o analista mais gosta, né? O que eu mais gosto de fazer. Com certeza. Sempre no início é legal a gente falar para contextualizar. Vocês já falaram mais de 300 vezes sobre a casa, sobre o histórico, sobre a equipe, mas, cara, não tem como fugir disso. Queria perguntar para você, Gabriel, primeiramente, com relação à IP, fala um pouquinho de vocês, da casa. Sempre tem gente chegando no mercado, hoje são 4 milhões de investidores mais ou menos aqui no Brasil, e sempre gente nova chegando, procurando, querendo conhecer mais gestores. A IP, com certeza, é uma das primeiras que a galera ouve falar e vê, mas fala um pouquinho da equipe, patrimônio sob gestão, quantas pessoas são, fala para a gente um pouquinho. Sim, eu sou sócio, né? Estou há 12 anos já na IP, e a equipe de investimentos somos 11 pessoas, e a gente tem mais ou menos 4 bilhões sobre gestão. E são 3 estratégias que a companhia tem, que a IP tem. Uma é o IP Participações, que é um long only puro sangue, que começou lá no início da CVM, né, em 93. Tem o IP Value Hedge, que é um hedge fund de equities, que não tem obrigatoriedade de estar 2/3 comprado, como um long only convencional, trabalha com mais estratégias de proteções. E tem o IP Atlas, que investe unicamente em empresas fora do Brasil, com o objetivo de gerar retornos em dólares, né? Os outros 2 fundos investem no exterior, investem sem fronteiras, tanto em empresas brasileiras quanto em empresas internacionais, mas trabalha com hedges cambiais. Então, são esses 3 produtos, assim, a casa focada unicamente em ações, assim como a Arbor, e assim, não vou me estender muito, e acho que Excelente. A parte só do IP Atlas, para o pessoal entender, é a parte internacional dos outros fundos também dolarizada, é isso? Sim, do IP Participações. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Otero, grande prazer ter você aqui também. Fala um pouquinho da Arbor para a gente. Obrigado. Eu entrei no mercado tem mais ou menos uns 12 anos. Eu trabalhei uns 5 anos como sócio de outros gestores independentes. Estava até comentando com o Raoni que há 12 anos atrás eu fiz entrevista para a IP, então é uma casa que eu admiro muito, acho que a gente se inspira muito na gestão deles. E em 2014 eu decidi fundar a Arbor. A Arbor é uma casa focada em ações, tem uma estratégia única, e o nosso fundo investe fora do Brasil. Então a gente busca negócios que tenham tendências de longo prazo, negócios previsíveis, resilientes em momentos adversos. Hoje a gente está por volta de 300 milhões sob gestão, somos 7 pessoas. Excelente. Daniel, faça as considerações iniciais. Boa. Bom, como a gente pode ver aí, 2 casas que já têm bastante tempo de mercado, já têm um resultado importante já entregue nesse período,
E o que eu queria aproveitar e perguntar, vamos começar aqui com o Gabriel com relação à IP. Sabendo que é uma casa grande, sabendo que deve ser uma das mais antigas, se não a mais antiga do mercado, já que começou em 1988, como é que vocês trabalham essa sucessão, né? Porque deve ter tido mudanças de gestão ao longo do tempo. Como fazer esse procedimento para que, enfim, talvez você não esteja aqui daqui a 20 anos nessa gestão, mas vai ter outra pessoa que vai ter essa mesma cabeça. Como é que vocês conseguem trabalhar como equipe? Perfeito. Então, acho que uma das vantagens de ter uma casa assim tão longeva é que a gente já passou por tudo, né? Diferentes tipos de equipes e metodologias diferentes, né, de gestão. E eu estou há 12 anos, né? Desse processo, né, de que eu estou na IP, a gente vem trabalhando muito com o sistema de cogestão. Você não dependa tanto assim unicamente de um portfólio manager. Isso já teve no passado, na história da IP. Hoje, né, numa equipe de 11 pessoas, são 5 cogestores. E o que eu sempre falo, assim, por estar muito tempo já, né, mais de 30 anos, né, de vida, é uma empresa que tem uma cultura muito forte. Então, quando eu entrei, né, me lembro isso, quando eu entrei em 2010, você percebe isso. Os valores, né, o foco na qualidade das companhias, nas pessoas, na governança das companhias. Então, a IP participou muito desse processo aqui no Brasil, né, da melhoria da governança corporativa, da formação do novo mercado, da reforma da lei das SAs em 2000. Então, acho que tem um legado que você carrega, né? Eu não participei, né, desse processo, eu entrei em 2010, mas está muito enraizado. E a IP tem, né, lá os seus 5 lemas, e depois eu posso até conversar um pouco sobre eles, né? Tem um lema lá, um dos lemas é para chegar primeiro é preciso chegar. Assim, outro lema, não existe preço para tudo, foco obsessivo na qualidade das companhias. Então, acho que essa questão dos valores, dos lemas e da cultura ser muito forte ajuda muito a perenizar o negócio. Muito bom. Eu queria até ter perguntado isso, eu imaginava que você ia responder alguma coisa nesse sentido, até porque você já acabou antecipando essa questão da qualidade. Hoje em dia, na pauta ESG, cada vez mais a gente vê a preocupação das pessoas na governança das empresas. E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas já foi bom ver nesse insight inicial essa importância da governança na hora da escolha das empresas que vocês fazem. Perfeito. Excelente. Passando para o Otero aqui, a gente tem você fez uma postagem no Twitter, para quem não conhece lá o Twitter. Está no Twitter também, Raoni? Sim. Gabriel Raoni, a IP está no Twitter, Leonardo Otero, sigam eles lá. E você fez uma postagem muito interessante, porque muitas pessoas acham esse momento muito conturbado para investir, acho que esse momento é único na história, e você falou assim, hoje parece um momento difícil para investir em ações, mas a verdade é que a gente sempre teve momentos para ter pessimismo, sempre teve motivos para ser pessimista. Nos últimos 72 anos, 2 guerras, descontrole inflacionário, 2 crises globais e uma pandemia. E nesse mesmo período que o S&P se valorizou 170 vezes, que deu inflação mais 7%. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é para você falar um pouco mais sobre isso e da hegemonia dos Estados Unidos, que está um pouco ameaçada. Então, a galera, caramba, será que o passado vai se repetir no futuro? Qual é a visão da Arbor com relação a isso? Até porque o portfólio de vocês, eu acho que está mais penetrado em empresas dos Estados Unidos. Então, como é que vocês enxergam essa hegemonia dos Estados Unidos para os próximos anos? Não, ótima pergunta. Quando a gente fundou a Arbor em 2014, a gente tomou a decisão de focar globalmente, porque a gente acredita, sim, que alguns países agregam características que tornam as empresas ou o ambiente de negócios mais propício a gerar retorno. Eu acho que no caso americano, depois eu falo um pouco sobre o estudo das crises, os Estados Unidos acabou sendo, né, o polo de R&D, né, do mundo. Acho que toda a indústria de tecnologia, biotecnologia, a indústria de healthcare, muitas coisas são feitas lá. Então, quando você olha o índice S&P, muitas pessoas gostam de comparar o índice S&P com a Bovespa ou qualquer outro índice. Na minha opinião, é uma comparação que precisa ser levado várias coisas em consideração. Uma delas é que o profit pool de tecnologia está nos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer é que o S&P ele muda a sua composição ao longo do tempo e as melhores empresas vão ganhando importância. Então, se você acredita que o capitalismo vai continuar, que esses conflitos que eles devem entrar daqui a pouco vão acabar, o outcome não vai ser o pior,
eu acho que o motor da economia americana, a democracia americana, a gente pode entrar depois da importância da indústria de venture capital, private equity, juros baixos, tem várias coisas que a engenharia financeira que as empresas fazem nos Estados Unidos através de buyback e releveraging, que em vários países não tem essa cultura, como a Europa. Então, eu acho que o empresário americano ele é um empresário que pensa mais em shareholder return, que entra um pouco no tópico de ESG que vocês estavam pontuando. Então, eu acho que não morreu, acho que o motor da economia americana está vivo, né? Esse ano, a previsão de crescimento do PIB é positiva ainda, e ano que vem também pode estar na recessão técnica, que é uma questão mais técnica, né, de 2 trimestres consecutivos, mas eu acho que, de forma nenhuma, a gente pode concluir que, cara, agora ele vai ter uma quebra no algoritmo que ações não se valorizam mais. Agora, falando um pouco do estudo que eu trouxe, a mensagem é que você vai ter momentos bons e momentos ruins. Acho que em momento ruim, a empresa boa sofre menos, né? Mas faz parte. Eu acho que quando você faz um modelo de uma empresa, você projeta 10, 20 anos. Então, matematicamente, um ano ruim, você vai piorar 1, 2 anos no teu fluxo de caixa descontado. Então, o valor presente de uma empresa cai pouco. O que muda completamente é a opinião sobre o mercado. Há 2 anos atrás, a internet ia dominar o mundo. Hoje em dia, está todo mundo investindo só em commodities, porque você vai ter um ciclo inflacionário. Então, a forma como eu vejo é que acaba que a Bolsa ela dita o humor dos participantes, não o contrário, né? Então, acho que esse estudo foi para trazer isso. Acho que, cara, década de 80 teve problema, década de 70 teve problema, 2000 teve problema. Dá para você listar vários problemas nos Estados Unidos e o S&P subiu, mas eu acho que o mais importante, que conversa um pouco com a nossa filosofia, é que o que vai fazer o S&P subir não são as mesmas empresas. Então o S&P sobe, mas não é... Porque existe um mito que, se caiu vai subir, se subir vai cair. Parece que o índice ele é um negócio que não cria valor no tempo, né? Uma renda fixa, quando você compra, tem cupom. Eu vou ter 7% de carrego. A bolsa não tem cupom. Você não sabe você não consegue olhar para a bolsa e ver o carrego da bolsa, mas as empresas por trás dessa bolsa compound, e eu acho que a gente vai, daqui a 1, 2 anos, eu acho que as coisas vão estar bem melhores e a gente pode falar um pouco sobre os conflitos, os impactos, que eu acho que é o grande, né, elefante na mesa, né? Acho que Ucrânia, China. Excelente. Isso aí a gente tem que entrar nesse assunto. Antes de entrar nesse assunto, vou pedir para o pessoal se inscrever aqui no YouTube da Carteira Z, que está passando esse vídeo, e também nas plataformas de áudio, que a gente já está colocando o Zcast em todas. Então, complementar uma coisa que o Leonardo colocou, né, dos Estados Unidos, a gente fala muito de empresa, mas a gente olha também o panorama geral dos países, a vantagem competitiva dos países, né? E o que impressiona, assim, desde o plano real, os Estados Unidos cresceu mais do que o Brasil. Isso é uma coisa que, né, o Brasil está nessa classificação de emerging markets, né? Que ele é emerging para virar, né, futuramente, né, um país desenvolvido, né? Ele deveria crescer mais, né? Não foi o que aconteceu, né? Desde o plano real, os Estados Unidos ele é uma economia mais resiliente, que tem menos solavancos, e a gente está olhando para um cenário agora que o Brasil está até bem na foto, né? Se você olhar frente ao mundo, né? O mundo está entrando numa recessão, mas a fotografia, né? Se você faz esse zoom out, né? Olha a floresta em vez de olhar a árvore, é impressionante isso, como que o desempenho da economia americana é resiliente, cresce sem grandes sustos, né, com o passar do tempo, né? Você pega por exemplo, bolha da Nasdaq, né? Quanto é que caiu o PIB nos Estados Unidos? Não caiu. Assim, só para você ter uma ideia, as maiores quedas foram, né, 2008, 2009, né, e na queda do Covid, né? Então, a economia é muito resiliente, muito dinâmica, né? Não só uma potência militar, tecnológica, mas é uma potência commodities, agrícolas, e é o maior produtor de petróleo e gás natural do mundo. Então, assim, impressiona, assim, as vantagens comparativas que o país tem, além de ser um hub de talentos, né? Grandes pensadores, grandes empreendedores vão empreender lá e não nos seus respectivos países. Então, impressiona bastante. Quem não conhece alguém que foi estudar lá, né? Alguém capacitado, que vai se capacitar lá, né? Vai se aperfeiçoar nos Estados Unidos. E a gente pode falar dos resquícios da pandemia que a gente tem ainda, tensões geopolíticas, hiperinflação, o cenário externo conturbado. Eu sei que vocês olham sempre um horizonte mais longo, até pelo DNA de investir em empresas mais resilientes, mas vocês não ficam preocupados com esse time? Eu sei que é muito difícil, várias gestoras que a gente fala, não, a gente não olha time, olha longo prazo, mas o Raoni acabou de falar com uma recessão ano que vem, e o Brasil provavelmente está num bom momento, PL muito baixo, a gente não sabe se vai cair mais, mas enfim,
E vocês mantêm esse DNA de investir mesmo com esse cenário turbulento que provavelmente vai perdurar por mais algum tempo, nas reuniões, por exemplo, de vocês? Caramba, a gente talvez tenha um feeling que, cara, vai continuar sangrando, mesmo assim eu vou pegando a faca caindo, digamos assim. Como é que funciona isso dentro do comitê de investimentos, das reuniões de vocês? Acho que é legal falar sobre isso. Até botando o meu caso pessoal, né, o caso dos sócios da IP, certamente na Arbor também acontece isso, né? A gente investe muito, né, nos nossos fundos. A gente tem uma regra que mínimo metade do nosso patrimônio tem que estar investido nos fundos da IP, e sempre que eu não recebo salários, e eu vou lá, vou aportando. Eu aportei em novembro, aportei em janeiro, aportei em março, aportei... Então, eu estou assim, continuamente aportando, e à medida que o mercado vai caindo. E é muito difícil saber, assim, encontrar o fundo do poço, né? Quem falar que encontra está mentindo, né? E o que a gente observa, né, ao longo do tempo, né, você pegar o IP Participações, a pessoa mais azarada que investiu antes da crise de 2008, investiu ali no topo. E dali, nosso fundo caiu 40%, né, em 2008, ali no topo. Você investiu no topo, você multiplicou até hoje o patrimônio por 4,5 vezes, deu 150% do CDI, né, e 6 vezes o Ibovespa. Então, a gente olha isso, assim, em horizontes muito longos, essas coisas vão se autocorrigindo, e assim, você vai fazendo preço médio. Eu tenho essa política de poupança, ao longo do tempo eu vou aportando, e é difícil assim, saber para onde vai o mercado, né, em horizontes curtos. A gente sempre trabalha com essa filosofia de investir no horizonte de 5 anos, né, nas empresas. E já tiveram casos que a gente investiu por 20 anos em companhias. Então, mas sempre, né, atento às coisas que estão acontecendo no mundo, né? A gente não tem uma frase do Manger que é muito boa, né? Que é: micro é o que a gente faz, macro é o que a gente tem que lidar, né? Então a gente não ignora, né, o que está acontecendo no macro, acompanha com entusiasmo também, mas assim, a nossa vantagem competitiva está muito mais na dinâmica dos negócios, nesses crescimentos seculares ali, como o Leonardo bem pontuou. Excelente. Não, acho que eu concordo plenamente. A gente tem a filosofia que a gente adotou de ser long only. Então, no início, a gente já tentou eliminar essa discussão de, o mercado vai cair, vai subir. Acho que no mercado, o que é legal do mercado é que não existe estratégia certa ou errada. Acho que você vê gestores com estratégias completamente diferentes, gerando muito retorno. A nossa é long only. Então, nas discussões, quando o cenário está mais difícil ou melhor, o que a gente faz é talvez escolher uma empresa que é um pouco mais resiliente, uma empresa que tem um balanço melhor, em detrimento de uma empresa que o outcome de cenários é mais disperso. Então, em 2019, 2020, a nossa carteira tinha negócio um pouco mais que o crescimento era o principal driver de valor. Hoje a gente tem negócio que às vezes a engenharia financeira ou o próprio yield do múltiplo é o principal driver de valor. Mas são poucas mudanças. Assim, eu acho que a filosofia core é a mesma. E eu acho que é isso. Assim, eu também sou 100% investido nos fundos da Arbor, e queria eu que o mercado não tivesse solavancos, né? Mas eu acho que drawdown acontece, né? A Arbor ainda não tem tanto tempo quanto a IP nunca vai ter, né? Que eles vão estar sempre na nossa frente. Mas assim, a gente teve 2 drawdowns importantes. O 2018, que foi um tema parecido, de hike do Fed, que a gente caiu mais ou menos 20 altos por cento. Em 2019 a gente subiu 72% net. E a gente teve outro drawdown relevante do Covid, que depois a gente subiu 120% net. Então é claro que eu nunca vou falar aqui que a gente vai fazer de novo a mesma coisa, porque eu acho que provavelmente não vai, por algumas variáveis. Mas quando eu olho o valuation, assim, das coisas que a gente tem um overlap de carteira, a gente acompanha gestores que a gente gosta muito. Na Arbor a gente não tem vergonha de falar que a IP é fundaço, como outros fundos são, e a gente se inspira e gosta de lá fora, principalmente os fundos lá de fora. E eu acho que as empresas estão muito baratas. Você pega uma Microsoft, um Google, a gente pode entrar nos temas micro, mas se você traz uma analogia de uma ação para uma renda fixa, eu acho que os cupons não mudaram, né? Então comprimiram o PU, mas eu acho que vai voltar, e o retorno para frente vai ser maior do que se não tivesse drawdown. Então é chato, sim. Eu acho que o investidor sofre muito, porque a gente está na gestão, eu acho que é mais fácil conviver. Eu acho que quando você está uma camada um pouco mais à parte, eu acho que você sofre mais com o drawdown. Mas eu acho que quem se dispôs, né, a trabalhar com ações, long only, como a gente, se você lê muito da história, você vê que você tem que
treinar para momentos como esse, porque é nesse momento que a psicologia é muito importante, né? Você não pode freeze, né? Não conseguir tomar decisão nesse momento, você tem que abstrair, mas é difícil, assim, de forma nenhuma é um trabalho fácil e a gente sofre, assim, com o mercado difícil, com todo mundo. Eu sempre recomendo o livro Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Eu participei do evento da IPBRD, que grande prazer participar no ano passado, que ele palestrou lá também, fez uma palestra incrível, né? Esse livro Psicologia Financeira, acho que todo investidor deveria ler, sem sombra de dúvida. Fica a dica aí, pessoal. Eu queria aproveitar para fazer um comentário sobre o que o Raoni falou, sobre os Estados Unidos terem crescido mais do que o Brasil desde o início do Plano Real, em termos de PIB. E é uma coisa interessante porque a gente, na nossa cabeça, tende a querer regredir a média, né? E eu vejo que nas empresas acontece a mesma coisa, né? Se você parar para pensar, sei lá, a Microsoft, por exemplo, tem muito mais chance dela crescer mais do que qualquer concorrente dela que venha a surgir. E se alguma concorrente crescer muito, o que ela deve fazer? Ela deve comprar essa concorrente e aí ela vai voltar a ter um tamanho muito grande. Né? Qualquer empresinha que surge que faça uma coisa bacana, que poderia agregar aí valor, muito provavelmente a gente vai ver ela fazer isso. Então, a gente vê a mesma coisa na Amazon, em outros setores também. Então, você pegar assim, Coca-Cola. Cara, Coca-Cola é a maior há quantos anos, né? Há mais de 100 anos, provavelmente. E outros setores a mesma coisa. Então, é interessante, às vezes, né, a gente parar para pensar um pouco que uma determinada empresa ou um determinado país, às vezes ele trabalha com múltiplos maiores do que o Brasil, por exemplo, ou do que outras empresas, mas porque ele já tem todo esse histórico vale alguma coisa, ele está no preço também. E aí eu queria aproveitar e perguntar para o Otero o seguinte: você chega a falar que a Bolsa dos Estados Unidos você considera que está barato, com um PL muito baixo, por exemplo. Só que uma pessoa leiga, por exemplo, pessoa física que vai olhar múltiplos, ele talvez vai olhar o múltiplo de PL do Brasil, mesmo excluindo o Petrobras, ele vai ver lá 7 vezes, 8 vezes. Vai ver do S&P 500, talvez vai ver 16. Então, para essa pessoa, vai ficar muito claro, entre aspas, assim, é melhor investir no Brasil, 7 vezes contra 16 vezes. Por que na tua visão, 16 vezes seria melhor do que os 7, 8 vezes do Brasil, no caso? Sim. É uma pergunta bem multifacetada e eu vou tentar ser conciso. Eu acho que, primeiro, o Brasil, como você pontuou, acho que a Bolsa ela tem muita concentração em setores que, por características, deveriam ter retorno sobre capital menor, né? Banco, reguladas, estatais. Você precisa fazer esse ajuste. Então, aí vamos supor que vai para 11, eu não tenho de cabeça 11 contra 15. Então, você pode concluir que, mesmo assim, você tem um spread para investir no Brasil. Aí a primeira coisa que você tem que ponderar é a qualidade desse 10 vezes lucro com esse 15 vezes lucro. Eu acho que se o passado for um mínimo indicador do que vai acontecer para frente, as empresas americanas vão continuar outperformando o mundo todo em função da característica dos Estados Unidos ter mais capital, ter os melhores cérebros, por aí vai. Então eu acho que o crescimento de lucro por ação dos Estados Unidos deveria ser possivelmente estrutural, né? Porque empresas que dependem... O Brasil é muito cíclico, então tem ciclos que sobe e volta, mas o PIB não cresce há muito tempo. Então eu acho que é possível que o crescimento estrutural das empresas do S&P seja mais alto, que precisa ser considerado nessa análise também. E por último, você não pode comparar um lucro em real com um lucro em dólar, né? Por exemplo, um título do governo brasileiro em dólar, vamos supor, paga 7%, enquanto de uma duration super longa, enquanto que o título do governo brasileiro em reais, né, dependendo da curva, está 11%. Então, uma terceira forma de você tentar equilibrar isso, você fala, cara, quanto que é o yield em reais do S&P? É uma conta difícil de fazer, porque dependendo do múltiplo, a matemática ela fica com o denominador negativo, mas, por exemplo, se eu compro um título que paga 7% em dólar, trazendo para renda fixa, que eu acho que às vezes é mais, que um título que paga 7% em dólar seria 3 vezes lucro, mais ou menos. Se eu compro esse meu cupom, se eu redio para real, eu ganho um diferencial de juros. Então, esse retorno de 7% para reais seria 15%. Então, acho que tem algumas formas de abordar esse assunto. Tem a forma mais micro, mais e macro, e também tem essa forma do diferencial de moeda. Mas eu não sei se eu
diria que a bolsa está barata. Eu acho que a bolsa lá nos Estados Unidos está num preço na média histórica. Então, pode cair mais 15%? Pode, mas assim, acho difícil cair mais 20% e eu consigo ver subindo. Assim, se acaba a guerra ou a China diminui o tom, acho que ou a inflação assim, está muito claro assim, os triggers do mercado. Então, eu acho, né, claro que o meu métier é analisar ações, mas eu acho que assim, os riscos estão tão escancarados que eu acho que na margem o negócio tende a ir para o bem. O que eu pontuar isso cada empresa tem uma história, e você olhar os múltiplos históricos pode ser muito falacioso. Assim, vou dar um exemplo, porque você olha o múltiplo do mercado, você tem que ir descascando essa cebola, né? Olhando por setor, empresa a empresa. Vou dar o caso, por exemplo, da Renner. A empresa a gente acompanha há muitos anos, admira, já investiu no passado. A Renner, o histórico dela é entre 20 e 25 vezes. Isso. Está mais ou menos a 16 vezes lucro. E aí, pô, um olhar mais desatento, falando assim, caramba, tá baixo da minha história, pode estar barato. Só que a Renner hoje, ela já está presente em todos os shoppings do Brasil. Lá em 2010, ela não estava, ela tinha muito mais oportunidade de crescimento e expansão de lojas. Um terço do resultado da Renner, mais ou menos, 30%, é o resultado financeiro. Hoje, esse negócio, ele sofre muito mais competição, né, via fintech, via Nubank, do que ele sofreu no passado. Ela navegava muito sozinha nesse mercado. Então, a dinâmica muda. A história da própria companhia te deu um exemplo singelo, assim, Renner. Assim, você pode olhar e falar assim, caramba, tá barato porque tá abaixo da média histórica, mas as oportunidades são menores frente ao passado, né? As oportunidades de empregar capital e crescer o valor do negócio. É a impressão que eu tenho. E eu continuo admirando muito, acompanhando a empresa. Assim, você for olhar bancos, né? Bancos teve uma dinâmica super favorável, né? As ações ali, Itaú, sobem mais de 30% esse ano. Nos Estados Unidos, é o contrário. As ações caem 25% a 30% de bancos. Tá? Então, esses bancos, eles estavam negociando com prêmio frente aos bancos brasileiros. Acabou. Assim, zerou. Está muito próximo, assim, os valuations. E assim, eu diria para você que o ambiente competitivo lá é mais benigno do que aqui. Mas assim, os bancos estão reagindo, assim, acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Até a gente voltou a investir em Itaú em 2022, sabendo que o Itaú acho que mudou muito a postura dele e saiu da defensiva, está mais na ofensiva, do ponto de vista competitivo. Mas tem que ir descascando essas cebolas e olhando casa a casa, empresa a empresa. Então, eu acho assim, também que a composição do S&P hoje é uma composição muito melhor do que era no passado, com GE, IBM, exato, Coca-Cola. Assim, na minha carreira... É uma composição mais favorável a ter um múltiplo mais alto. Sei lá, assim... Porra, se ela pegar 3 negócios que eu já vi, os melhores negócios que eu já vi na minha vida, assim, esquece a questão do preço, assim, a natureza do negócio. Eu vou citar 3. Tá? Microsoft, Google e Visa. Esses negócios, cara, assim, são um dos melhores negócios que eu já vi. Tá? E eles estão lá, top 10 desse top 10 do S&P, essas 3 companhias. 2 dessas empresas, Microsoft e Visa, elas crescem sem necessariamente reempregar capital. Como é que uma Gerdau, como é que uma Vale, uma Petrobras cresce? Ele tem que ir lá, furar um poço, construir, vamos lá, quebrar uma mina, fazer uma siderúrgica. Visa, por exemplo, ele é quase um pedágio global, né, que ganha 0,20 sobre as transações, né, se eu somar o sistema Visa e Mastercard, são 15 trilhões de dólares passando em transações pelo mundo. E eles crescem sem crescer. O que quer dizer que o lucro ele retorna integralmente para o acionista e ele ainda cresce 15% a 20% ao ano. Independente se vai ter recessão, ele vai crescer um pouco menos, vai crescer 10, 12. Assim, esse negócio é muito, muito resiliente e dificilmente em cenários assim, de queda, né, desaceleração econômica, dificilmente eles caem em lucro. Então, assim, a natureza dos negócios muito diferente. Então, acho que é bom sempre olhar, eu gosto sempre de olhar caso a caso, setor a setor, e a gente faz muito na IPI essa comparabilidade, né? Uma empresa aqui, uma empresa lá fora, né? O que vale melhor a pena investir no momento?
Os impostos aqui no Brasil não atrapalham muito os bancos? Quase 50% em termos de imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido? Eu vou te dizer que é o contrário, assim, que você vai criando tanta dificuldade que você vai assim concentrando o mercado ao longo do tempo. Então, aconteceu isso com cigarros aqui no Brasil. Você vai aumentando o nível de regulação, de restrição, né? Eu acho que o setor voltou a ter mais competição quando o Banco Central brasileiro adotou uma agenda, né, e teve um divisor de águas que permitiu que você abrisse uma conta sem você estar presente numa agência, né? O Banco Central permitiu isso, né? Isso é uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Então, eu acho que cria muita dificuldade, mas cria muito mais dificuldade, eu acho, tá? Na minha opinião, pelo novo entrante. Acho que consolida muito a posição, né? Porque eles têm assim, acesso a capital barato, push funding barato, né? Eu acho que isso é vantagem competitiva de banco muito traduzida por isso, né? Pelo seu lado passivo, né? Falando um pouco sobre as posições de vocês, que acho legal entrar em alguns cases, né? Vocês têm um overlap de algumas empresas, como Microsoft, Alphabet e Amazon. 3 empresas que a Arbor e a IP têm em comum. Cara, ninguém sabe o que é Alphabet. Fala Google. Verdade. Então, Google, Microsoft e Amazon. Então, vocês acreditam com certeza que são negócios extraordinários, têm posição relevante no fundo de vocês. Se vocês quiserem fazer uma composição sobre as principais posições de vocês, por que vocês acreditam que elas continuarão negócios extraordinários ao longo dos próximos anos? Antes de a gente entrar aqui depois também no desinvestimento de meta pelos dois aqui, que eu acho que vai ser um tema bem legal. Eu acho que é muito interessante fazer uma classificação que essas empresas, né, Microsoft, Amazon, Google, são mais empresas hoje utilities do que de tecnologia. São serviços essenciais para a sociedade e têm ampla capacidade de pricing power e são negócios com um retorno sobre o capital investido muito alto. Então, essa natureza, né, assim, se você despluga isso da sociedade, né, a gente volta décadas para trás. O quão essencial, o quão você interage com esses serviços no seu dia a dia, né? Na Amazon, nos Estados Unidos, por exemplo, um cliente faz de 5 a 6 compras por mês no site da Amazon, né? Então, é um serviço do dia a dia, essencial, que você interage recorrentemente. Então, esse tipo de interação, de dependência da sociedade cria essa tão conhecida da recorrência, né? O fato dele ser inevitável. Então, a brincadeira que eu faço, caramba, todo mundo tem lá o pacote Office, né? Conversa no Teams, e se a Microsoft chegar, gente, agora o preço é outro, subiu 10%. Era bate continente, aceita que é melhor. Então, isso eu acho que é a característica de um excelente negócio. E esses negócios estão, né, eles estão na média aí, 30% mais barato, que né, por aí, né, Leonardo? Então, esses negócios que são, sim, são os melhores negócios que a gente conhece. E a ameaça é quase zero, né? Praticamente zero. Né? A gente, essa piada engraçada de Microsoft, a gente analisa há muito tempo. A gente já fez N assim, estudos, falou assim, cara, agora surgiu lá aquele Evernote, né? Agora, porra, o Word vai ser atacado, porque vai ter o unbundling, né? O Office, né? O PowerPoint não é tão bom, vai surgir um aplicativo que vai ser melhor. Cara, mas o bundling é extremamente poderoso, a inércia das companhias é brutal. A gente já fez 1001 exercícios falando assim, cara, agora vai vir o Google Docs, né? Caramba, o Google vai vir, né, com G Suite, né? Muito, assim, mas muito difícil. E uma companhia que está, ao contrário, né, está expandindo, né, seus tentáculos dentro dos departamentos de IT, né, das companhias. Está cada vez crescendo mais. O Daniel, que usava cheque até pouco tempo, acabou de instalar o Microsoft 97, né? O Word 97 no teu computador? Mais ou menos. Na verdade, quando ele estava falando, estava pensando na Walmart. Né? Esse talvez já seja o passado? Ou ela está conseguindo andar? Não sei se vocês acompanham muito. A companhia é respeitável também, né? Ele está muito presente no Midwest, né? No interior dos Estados Unidos. Até, por exemplo, se você compara com a Amazon ela atinge muito mais as classes de média e média alta e ricas. O Walmart é o contrário, né? Ele trabalha com classes médias e média baixa, então não tem tanto
overlap assim, competitivo entre as duas companhias e é a maior companhia, a maior varejista de alimentos ainda nos Estados Unidos. Continua tendo essa soberania, é uma companhia respeitável. Se o Otero quiser falar um pouquinho sobre as principais posições, Alphabet, Google... eu estava ouvindo falar, eu concordo assim, totalmente. Acho que ter as três é complementar também, porque tem alguns campos que elas competem. A nossa maior é a Microsoft, das três, e eu concordo. Assim, a empresa, nos últimos 10 anos para cá, acho que depois da mudança de CEO, o Satya Nadella conseguiu mudar a filosofia da empresa. Antes ela pensava só no Windows ela pensa em plataforma. Foi isso que o Ana estava falando. Assim, o negócio é completamente dominante. Assim, e eu acho que o cenário atual de juros mais alto, você pega o índice de size, né, que seriam as wannabe Microsoft, eles caíram 80%. Todo mundo mandando a gente embora. Não tem capital, o mercado fechou de venture capital. Então, assim, esses caras gastavam muito com vendedor, comissão, para crescer. Então, eu acho que se existia aquela teoria em tecnologia que o winner takes all, né, a ideia que o grande vai ganhar, ela está agora no momento que ela precisa ser provada. Eu acho que vai ser provada. Assim, eles vão take it all, e você vê isso em várias dinâmicas de market share. No caso da Microsoft e o Teams, né, foi um negócio que eles lançaram. Tinha o Slack, que era um negócio que nesse trabalho híbrido ganhou muita força, que é ser quase que um WhatsApp melhorado, né, que você se comunica. Aí a Microsoft lançou o deles, a gente usa o Teams lá na Arbor. E isso virou assim, a plataforma, quase que um sistema operacional onde o Office... Então, assim, eu acho uma empresa fascinante, tem 200 e poucos bi de dólares de receita. Então, ela é mais importante que o Brasil para o mundo, com certeza. Ela toma dívida, a Treasury mais 150 bases, que isso tem muito valor, né? No momento como esse, o cara recompra a ação dele, isso gera muito valor. Sim, esses são os argumentos da Microsoft. Não tem dívida, né? Não tem dívida. É caixa líquida. Então, cara, são três... Vocês gostam de falar tanque de guerra, né? É um termo que é verdade, assim. Eu gosto muito, assim, dessas três e Google é mais barata, mas é um pouquinho mais cíclico, né? Porque é advertising, então acho que é justo ela tradar nos ágios de múltiplo, mas é um negócio mais rentável per se do mundo, talvez, né? Se você olha o Google Search lá e tá tradando, a gente gosta de olhar o quanto que o Google dá de dinheiro, né? O Google Search lá, o principal negócio deles, né? E deixar o cloud como sum of the parts e o custo corporativo. Enfim, olhando dessa forma e pensando que ela tem caixa líquido, cara, tá treinando 12, 13 vezes o earning power do Google, do principal produto, que é o múltiplo da Bovespa em dólar do Google, e tem a lista de motivos de por que eu acho que vai outperformar a Bovespa no longo prazo. Claro que tudo tem risco, tem problema da Apple no market share, tem antitrust, nenhum case é perfeito, mas na matriz ali eu acho os três cases juntos melhor do que eles separados. Acho que concordo 100%. Assim, acho legal a gente falar de desinvestimento também, que eu acabei introduzindo na parte da Meta, que eu já tinha ido na IP numa reunião, acho que foi no ano passado, alguma coisa nesse sentido, que zeraram a posição com muita reunião ali, muito bate-boca, digamos assim, no bom sentido, e lendo a carta também do segundo semestre da Arbor, mesma coisa. Desinvestimento em Meta, uma galera fala, né, da questão do metaverso, o Facebook atribuindo muito valor ao metaverso e talvez as gestões, vocês não enxergando tanto valor assim. Então fala um pouquinho desse desinvestimento, se já estão olhando novamente nos níveis atuais para investir ou não. Fala para gente. Foi um investimento bem sucedido, Zatara. A gente investiu em 2017 e quando teve até o escândalo, né, da Cambridge Analytica e as ações caíram bem, foram ali para um preço que está mais ou menos atual, né? O preço atual 140, a gente comprou por aí e a gente liquidou o investimento, uma parte a 330, um terço e 2/3 a 270, 240, assim, uma coisa desse tipo. 240, quando saiu o resultado do primeiro trimestre. E é uma companhia extremamente lucrativa. Assim, é uma das companhias das Big Techs que continua sendo gerida pelo seu fundador. Acho marca assim, um cara cerebral, muito fora da curva. A gente admira, acompanha bastante. Eu acho que a companhia, nesses investimentos que ela está fazendo, né, para capturar nova computação, né, ele está investindo no metaverso
não é porque é legal, né? Porque ele não quer ficar mais dependente da Apple, né? Que ele tomou um calor da Apple agora com as medidas restritivas de privacidade que a Apple fez. E ele quer estar preparado quando ter a próxima fronteira da computação, e isso acontece décadas em décadas, né? Quando veio, né, o mobile, por exemplo, né? Tinha os PCs, né? Veio o mobile, dominou a Apple e o Android. A próxima fronteira ele quer pegar. E ele quer pegar através do VR, do AR, e ele está assim, investindo pesadamente para isso, para criar uma plataforma de hardware e não depender mais, né, você ter uma plataforma debaixo de outra plataforma mais poderosa que dita as regras. Então, acho que é muito isso. Mas, assim, a gente até fez um post no Twitter recente, né, de que cara, a companhia está se dedicando tanto a isso, que eu acho que ela esquece de fazer o arroz com feijão bem feito. E, às vezes, é muito importante para você gerar valor ao longo do tempo, você trabalhar, você extrair o melhor das suas iniciativas existentes nos seus aplicativos, né? No Instagram, no WhatsApp, no Facebook. E você vê alguns passos erráticos. O Instagram, o Facebook, eles começaram com Facebook Shops, Instagram Shops, há um ano e meio atrás, para tornar isso como se fosse um shopping, né? Aumentar a utilidade da plataforma. Você entra no Instagram, tem ali uma abinha, né, para você olhar produto. Isso não virou? Isso não está ganhando tração. E outra coisa também, né, no WhatsApp, né, ele está sempre querendo transformar aquilo em pagamentos, e tem tanta coisa legal que poderia ser feito, né, tem tanta conta comercial, e você poderia botar produto, né, você poderia criar várias lojas de e-commerce lá dentro. Por que a Natura precisa ter um app, por exemplo? Por que o Localiza poderia ter um app? Ele poderia ter um app dentro do WhatsApp que você transacionava, você alugava seu carro, você comprava cosmético, tudo através de uma conta comercial, abrindo, fazendo... você poderia fazer uma estratégia que as empresas chinesas adotaram, né? Então, já tem playbook existente. Então, ele tem um pouco desse desconforto também de, caramba, como é que tem a execução disso? Será que a companhia está pensando tanto assim a longo prazo, está esquecendo aqui dos pratinhos rodando? Essa é uma crítica que a gente tem mais ou menos no curto prazo. A ameaça do TikTok também ali, né? A gente teve uma postagem no Twitter ontem de uma mesma postagem de, acho que foi Leandro, no Twitter, no TikTok e no Reels, mesma coisa, que o alcance do Instagram foi de, sei lá, 2 mil e do TikTok 20 mil. Então, o pessoal está desanimando de usar o Instagram pelo alcance está sendo muito reduzido, né? Acho que isso influencia bastante. E foi frustrante também, porque eles tentaram tornar o Instagram mais parecido com o TikTok e os próprios usuários falaram, não, a gente não quer isso, a gente quer ver nossos amigos. Isso aí. E hoje, né, tem um novo xerife aqui na cidade, né, que é o TikTok, que domina essa categoria, né, que a gente chama de short form videos, né, vídeos curtos. E você tem uma briga hoje entre 3 companhias, né? O YouTube também está muito presente nisso. Tem o Instagram com Reels e o TikTok é o líder da categoria. E ele está tendo que se adaptar. É a primeira vez que ele vê em um determinado nicho onde ele não domina e ele precisa aprender com o seu competidor, e ele está tendo essa dificuldade. E a gente se impressionou muito, assim, principalmente nos Estados Unidos, né? Que 45% da receita do Facebook, né, da Meta, é Estados Unidos. E como que o TikTok penetrou nos Estados Unidos em todas as faixas de idade. A gente acreditava que era um fenômeno muito mais, né, adolescente. Mesmo, faixa de idade, mesmo. Todas as faixas de idade, o consumo, o tempo médio por usuário aumentando bastante. E o TikTok também não vou dominar muito tempo. O TikTok ele tem um comportamento mais viciante. Tem um experimento antigo que é muito interessante, que até o fundador do Tinder se inspirou, um experimento feito com ratos, que era um rato dentro de uma casinha, né? E aí ele batia numa alavanca, aí caía um queijinho. Mas para um rato sempre caía o mesmo tamanho do queijo. Aí ele batia a alavanca, aí caiu um queijo com o mesmo tamanho. Aí para outro rato, ele batia a alavanca, às vezes caía um queijo grandão, às vezes não via nada. E o rato que tinha essa aleatoriedade, ele ficava batendo muito mais. Então, esse negócio de você ficar zapeando, troca, vê o vídeo, vai pro próximo. A curiosidade ali. Você não consegue parar. E no Tinder acontece isso também, que você fica lá, né, vendo nos próximos o que você vai sair. O cardápio. Então,
a grande verdade é que, né, veio um competidor, né, chinês, né, que é a ByteDance, criou o TikTok, tem mais de 1 bilhão de usuários e conseguiu fazer um negócio que é mais... o usuário fica mais dependente da plataforma. Mas a característica do TikTok é parecida com o Brasil também, lá nos Estados Unidos, ou é diferente no sentido de, sei lá, um senhor lá usa o TikTok, aqui não, acho que não está ganhando tração ainda, mas a característica de conteúdo, digo assim. Aqui o Instagram é muito forte. Nos Estados Unidos o Instagram não é tão forte aqui quanto no Brasil. O Instagram tem, assim, no Brasil, o Brasil tem mais forças no business do Facebook, né? Sim. Então, ele tem mais forças para repelir o TikTok, dado que o Instagram é muito forte. Nos Estados Unidos, o Instagram não é tão forte assim. Os americanos usam muito o Blue App, né, que a gente chama o Facebook. O que me chama atenção no Instagram e que eu não tenho gostado, aí pessoalmente falando, é a quantidade de fakes que tem aparecido. Muito. E a quantidade de bots que tem aparecido. Eu já até deixo recado para o pessoal aí, sempre prestem atenção se é o meu Instagram, se é o Instagram do Zatar. A quantidade de comentários ali, um monte de bot querendo oferecer produtos, não sei o quê. Tá demais. A gente não entra em contato, assim, oferecendo produtos aleatórios e etc. E isso está realmente me chateando muito. Às vezes eu penso várias vezes em botar uma postagem que eu sei que vai ter ali 30 comentários, são 20 bots e 10 comentários normais. Esse era o trabalho de formiguinha, de execução que a companhia deveria estar fazendo para usar o arroz com feijão que você falou. O arroz com feijão bem feito. Então, a gente investe e eu acho que é muito importante você ter capacidade de mudar de opinião e estar muito atento se os dados marginais que estão acontecendo na companhia estão validando ou invalidando sua tese. Cara, se estiver errado, bola para frente. Acho que é muito importante ter essa serenidade. Duas estatísticas importantes aqui do TikTok. 60% da galera tem menos de 30 anos, entre 16 e 24 anos. Isso globalmente. Isso. E no Brasil, o usuário do TikTok passa em média 5 horas por dia consumindo conteúdo. Nossa. Impressionante. 5 horas por dia no Brasil consumindo conteúdo do TikTok. Né? Aproveitar aqui uma pergunta. Se a gente olha para o passado das redes sociais, a gente tem uma superação. Tinha a MSN, aí depois veio, sei lá, MySpace, derrubou um, Orkut, derrubou outro. Aí veio o Facebook, derrubou o Orkut, Instagram derruba o Facebook, agora o TikTok derruba o Instagram. Como que o mercado reage a isso aí? E isso é um fato para o mercado? Tipo, fica um tempo a rede social, você já fica aflito, opa, acho que vai vir uma outra aí e derrubar aquela. Acho que você, para quebrar essa questão da moda, tem sempre essa transição com o público jovem, né? Que começa, né, por teu pai, tua avó, tá todo mundo lá e fala assim, pô, a galera mais jovem fala assim, pô, ficou careta isso aqui, né? Vou para outra rede social mais cool, mais legal. Para você quebrar esse vínculo, você tem que gerar utilidade para o seu dia a dia dentro da rede social. Eles sabem disso. Então, o Twitter, que é uma empresa até assim que a gente tá presente, pode ser uma empresa mal gerida. E tem o problema do bot lá, é enorme. Não, no Twitter, né? Só bot. Mas ela já conseguiu atingir o seu status de utilidade dentro da sociedade. Ela tem a sua razão de existir. Então, mesmo sendo mal gerida, ela já chegou e ela já tem seu espaço no mundo e tem essas transições, ela ficou completamente... Não tem praticamente concorrente o Twitter também, como a que você falou, né? Do pessoal gerindo ali, substituindo. Não tem um substituto para o Twitter, né? Eu acho, né? Exatamente. Então, essa questão da utilidade é muito importante para as pessoas usarem, não só encontrar com seus amigos, mas também quer descobrir marcas novas, produtos novos. Muita gente empreende, né? Lança produto, marca de joia, marca de roupa. Então, o Instagram não é só uma plataforma para você encontrar com seus amigos, é para você, eventualmente, conhecer o que está acontecendo no mundo e eventualmente comprar um produto. E quanto mais você aumentar essa questão da utilidade, né? Você vê um post do Neymar, aí você olha a chuteira assim, cara, quero comprar essa chuteira. Aí já tiver ferramenta para comprar essa chuteira lá dentro. Tudo isso você aumenta a perenidade da plataforma no tempo. Isso. Do tênis laranja que o Daniel usa em todo esse aí nem é vendido mais. Se o Otero quiser falar um pouquinho, complementar alguma coisa, principalmente os investimentos em meta também, claro. Eu concordo, acho que foi muito bom os comentários. Eu acho que
corrobora um pouco a pergunta. Eu acho que rede social, a origem do nosso erro mais macro foi que, de fato, as barreiras de entrada são menores. Eu acho que existe um componente de moda, de mais fácil acesso, de disruption do que talvez no search, em outros segmentos da tecnologia. E sobre a aposta do metaverso, me incomoda mais o ponto do arroz e feijão. Eu acho que eles deveriam, botando peso nas coisas, a gente desinvestiu mais porque a gente achou que o core business estava com a perpetuidade em xeque, do que o metaverso. Eu acho que é uma aposta, depois que a Apple mostrou a força que ele tem que fazer. Talvez eu começaria mais devagar, né? É fácil estar de longe dando opinião, mas eu acho que ele escalou o gasto muito rápido e os números de engajamento do metaverso lá não são bons. Mas é isso, acho que o TikTok foi um competidor que, assim, no capitalismo normal, meio que não existiria. Só existe porque você tem uma empresa chinesa que tem dinheiro infinito e entrou nos Estados Unidos, que é uma democracia aberta para a China, enquanto que o contrário não é verdade. O cara entrou com muito dinheiro. Se fosse um negócio mais normal, assim, onde o cara tivesse que levantar capital de investidores normais e tal, ele não teria essa bala toda para. E outra coisa, o gasto de aquisição do TikTok foi propaganda no Instagram, né? O que, se ele pudesse, ele não ia deixar, né? Mas ele está numa democracia americana que, se ele fizesse isso, ele tem problema de competição, né? Enquanto na China, isso aí eles nem têm competição. Então tem um conflito China e Estados Unidos que eu acho que o TikTok tem muita grana. Além do êxito, eles são bons pra caramba, o algoritmo dizem que é muito melhor, né? De recomendar coisas que você quer. Mas acho que é isso. Acho que tem coisas de mais fáceis de leitura, assim, de risco do que o Meta nesse momento. Excelente. A gente podia passar aqui por uma questão um pouco mais específica sobre o fundo. Tá? Eu acho que é legal a gente comentar sobre o alinhamento do passivo, porque aqui a gente está com um drawdown aqui nas perdas do fundo desde o high, do IP e do Arbor. E muita gente desinvestindo dos fundos porque está com uma queda acentuada atual, o drawdown, né, as perdas atuais do Arbor chega próximo a 40%, do IP do fundo principal em torno de 20 e poucos por cento negativo. Então, eu queria saber de vocês como é que vocês fazem para alinhar um passivo, se até o psicológico da gestora em reuniões, como é que fica? Porque é uma perda relevante, não só de patrimônio, mas de cotistas saindo. Como é que vocês fazem para tentar mitigar isso, diminuir essa questão? Isso abala um pouquinho o psicológico ou é mito? Uma coisa que a gente tem feito, Zatar, é esse trabalho de redes sociais, né, através da nossa conta no Twitter. Muito e bom. Também te acompanha muito também, né, os posts do Leonardo, da Arbor, admira muito, acompanha com entusiasmo. E o investidor brasileiro, ele é muito pró-cíclico, e eu acho que todo mundo do mercado tem que ter um pouco desse trabalho de ensinamento. Tudo bem que é sempre fácil falar, né? Hoje em dia, quando você consegue investir, né, num CDB rendendo 15%, com garantia FGC. Então, eu também olho também sempre com uma visão ampla sobre esse tópico. A gente tem gasto muito esforço de ensinar os investidores que, caramba, para não ter períodos de vacas gordas, vacas magras, é muito importante também você ter esse comportamento contracíclico, né? Você comprar na baixa mesmo. E eu acho que a gente tem conseguido ter resultados satisfatórios. No período de 2020-2021, a gente captou significativamente mais do que a gente está tendo de resgate hoje. Muito bom. Então, né, nesses 50 mil clientes que a gente tem de pessoa física, obviamente tem resgate, mas eles são marginais ali dentro do patrimônio. O patrimônio cai ali muito mais pela queda de rentabilidade do que pelos resgates em si. Mas é um desafio e do mesmo jeito lá na Bolsa, né, aqui no Brasil, né, que a gente teve um período ali em 2012, 2016, né, muito perverso, onde ali o número de CPF estava, sei lá, 500 mil, 1 milhão, pode ser? Não sei, ficava parado em 500 mil e ficou parado. E aí, né, a gente teve um market bom, assim, no Brasil, aqui, 16, 19, aí foi o número de CPFs, ele acompanhou. Acho que tem que educar o investidor pensar naquele período ali de 12 a 16, né, que
E, eventualmente vai ter um período assim lá fora, pode ter, né? E ninguém sabe quando pode acabar isso. Então, acho que é muito importante, né? E ter essa mentalidade também de que crise é oportunidade. Porque tem uma série de empresas que estavam em preços proibitivos lá fora, que a gente acompanha, né, nossa lista de companhias, a gente está assim, caraca, pilhado, porque essas companhias finalmente estão chegando em preços que nos agradam, nos interessam. Então, crise acaba gerando esse tipo de oportunidade de você plantar a rentabilidade futura. O grande problema é que a pessoa física ela acaba pensando assim, né, você mesmo citou que no Brasil ficou de 12 a 16. O cara ele fala assim, eu vou esperar, né? Como se ele tivesse uma bola de cristal sabendo quando queria mudar, e aí quando a coisa melhorar, aí sim eu volto para lá, porque vai que dura de 2022 a 2026. Por que eu vou investir agora em 22 ou me deixo para investir só em 2026? Então acaba passando por isso como se alguém pudesse, né? O próprio Peter Lynch fala isso no livro dele, que se a crise acontecesse realmente a cada 5 anos, como o pessoal fala, era mole. Ele investia 4, sacavam, ele investia de previsível, novo. Né? O próprio Peter Lynch, se você olha no agregado, no fundo dele, o Magellan, que foi um dos melhores mutual funds dos Estados Unidos na época, o pessoal no agregado perdeu dinheiro. Então, infelizmente, esse ponto do procíclico, você vê os flows de mutual fund, eu até olhei isso essa semana nos Estados Unidos, os dados de setembro, está tendo muito resgate também. Então, acho que a educação financeira, o trabalho que vocês fazem é excepcional, ajuda muito, mas infelizmente eu acho que acaba sendo um pouco na natureza humana. Da mesma forma como o medo agora é grande, quando está indo muito bem, o pessoal investe mais do que deveria. Né? Eu acho que existe um overinvestimento no high e um underinvestimento. Então, a gente, eu tenho todo o meu dinheiro alocado nos fundos, então eu sofro proporcionalmente e claro, dá uma dor. Saber que alguns clientes estão perdendo dinheiro. Mas eu acho que é necessário, nesse caso, a gente separar o papel de empresário, que precisa levar isso super em consideração, com o papel de gestor, que você não pode levar isso em consideração, né? Porque senão você começa a tomar decisões influenciadas por esse tipo de variável, né? Mas eu acho que o Brasil tem muita oportunidade ainda. Para mim, para gente que trabalha com ações, é intuitivo, né? Quando cai, a chance de subir é maior do que quando subiu, né? Então, momentos como esse são agora que você ganha dinheiro, né? Tem aquela frase, você não ganha quando compra nem quando vende, é quando você espera, né? Então, acho que agora, quem comprar agora tem que esperar. E essa ideia de esperar, eu vou esperar cair para comprar. Perde uma alta o ideal forte. seria conseguir fazer isso. Né? Porque se você lê matérias nos Estados Unidos, você tem previsões que o S&P ele cai para 3.400, para 3.200, eu já li até 2.200. Então as pessoas ficam realmente esperando isso acontecer, né? Porque profeta do apocalipse tem um monte. Exatamente. Eu acho que tem dois tipos para mim, tem duas características de investidor que eu me considero, o buy and hold é aquele que normalmente eu acredito no beta de bolsa, principalmente nos Estados Unidos e países assim. Então, normalmente, você pega a história do S&P, os anos positivos foram a frequência muito maior do que os negativos, então a matemática joga a seu favor. Mas existe uma classe de investidor que é o tail risker, o cara que só aposta em riscos de cauda, que é o cara que está bombando esse ano, né? Os juros abrem uma tonelada, mas teve um efeito de cadeia, né? Você teve a guerra, teve o conflito de Taiwan, você teve o pacote fiscal no UK, que agora vai voltar. Você teve 4 tail risks em série. Então, eu acho que vai nas suas previsões. Todo ano assim tem um cara que acertou, porque esse cara está fazendo nos últimos 10 anos essa previsão. Sim, né? ele está perdendo dinheiro há 10 anos para ganhar. Isso, o cara ganha um ano, fica 10 flat, um ano, fica 10 flat. Acho que em ações você tem anos. Normalmente se está positivo, mas vão ter anos que a correção, né, ela sobe mais devagar do que ela cai, mas acho que faz parte. É legal falar sobre nível de caixa também, porque o que você falou, né, teve um estudo, que até vocês postaram, que $10 investidos no S&P 500 em janeiro de 1980 tornariam $600 se a pessoa ficasse 100% dos dias investidos, $427 tirando as 5 maiores altas, né, menos 35%, $427 sem $318 sem as 10 maiores altas,
$125 sem as 30 maiores altas e $57 sem as 50 maiores altas, menos 91%. Então, é legal a gente trazer esse assunto em pauta, porque tentar adivinhar quando que é o mínimo, quando que é o máximo, você perde, de repente, uma alta significativa que vai depreciar bastante a sua rentabilidade ao longo do tempo. Vocês mantêm nível de caixa? Como é que funciona isso? Vou começar. A gente decidiu ser long only. Então, nossa variável de caixa é de 0 a 5%. A gente acha que é muito difícil fazer market timing e eventos como o Treasury abrir 400 basis points, como acontece esse ano, você pega na história uma vez a cada 20, 30 anos. Né? O 60-40, que é a poupança sul-americana, que eu acho que é o ponto que o Raoni trouxe, acho que a forma acho que o investidor ideal, acho que para um gestor como a gente, seria um investidor que encara o nosso fundo como dentro de uma carteira equilibrada, como uma forma de poupança. Então, ele entende que em momentos ruins ele vai fazer realocação. Então, essa postagem foi na linha de mostrar que com essa mentalidade dá certo. Mas no momento que você quer adotar uma mentalidade de trader para o teu portfólio, beleza, se tiver muita sorte, ou provavelmente sorte, que o mérito é de você não tem track record, a gente consegue acertar essas grandes quedas. Se você tem azar e perde as grandes altas, é isso. Assim, você perde, tem aqueles dias que sobe 5, 5, 5, assim, são os dias que fazem as grandes mudanças no S&P. Então, acho que esse estudo foi um pouco do nosso balizador de por que long only, né? Porque a gente não queria alocar muito tempo fazendo essa gestão de se o mercado tá. É claro que se o mercado for para um preço acima do razoável, a gente provavelmente vai fazer alguma coisa. Mas se você olha na história da Arbor, a gente operou muito pouco derivativo. Então, a gente não é uma casa que está sempre comprado em put spread, são coisas que a gente não fez porque a gente achou que num comportamento de preço normal, histórico da S&P, se você ficar comprando o tempo todo proteção, você vai perder dinheiro. É claro que se você estiver sortudo ou um grande market timer, você vai ganhar dinheiro. Mas é por isso que a gente não faz gestão de caixa. Qual é um bom prazo para a pessoa comprar o fundo de vocês, fazer um investimento e ficar alocado? Qual é aquele período que você acha um período ótimo? A gente toma decisões pensando em 5 anos. Mas a gente acha que o negócio tem que funcionar em 2, 3 anos. Assim. Então, eu diria que, idealmente, num ciclo completo, né? Porque a gente faz muito DCF, mas a gente também faz uma abordagem de private equity, que é usando múltiplo de entrada e múltiplo de saída. Então, seria isso. Assim. Mas considera, eu acho que assim, performance passada nunca pode ser garantia de performance futura, mas se você vê momentos de mercado muito ruins, o momento seguinte geralmente é bom, né? Então, eu acho que daria para ser oportunístico em momentos como esse, né? E talvez investir com um horizonte mais curto. Mas em velocidade de cruzeiro, eu acho que 5 anos, 3 a 5 anos. Legal. E falando de Brasil aqui um pouquinho, 2023, né? O próximo ano que muitos gestores estão apostando em varejo, alguma coisa de construtora também. Eu sei que o IP tem posições no Brasil, um percentual até relevante, a Arbor um pouco menos, mas como é que vocês estão vendo o cenário aqui, independente das eleições? Esse vídeo provavelmente vai ao ar agora, antes de sair o resultado, mas como é que é o cenário BR para vocês? Claro, longo prazo, mas principalmente agora, pós-eleições, final de 22 e 23. Vou sempre falar mais de empresa ou, eventualmente, algum setor. Tem oportunidades boas aqui no Brasil, né? O Brasil ficou ali, esse choque, né, de 2 para 3,75 também causou muito estrago no mercado. Aqui no mercado, na Bolsa são 3 índices, né? Commodities, bancos e mercado interno. Acho que o terceiro índice sofreu bem mais aí desde 2019. Um setor que eu gosto bastante é utilities. Vou te explicar por quê. Porque acho que independente do próximo governante, se é Lula ou Bolsonaro, esse setor ele já tem um arcabouço regulatório tão robusto, ele já passou por tanta coisa. A Dilma que eu digo. A Dilma que eu digo que é MP 579. Então, ele já tem mais padronização, mais resiliência. A ANEEL, acho que é das melhores agências reguladoras que tem dentro das agências reguladoras no Brasil e que regulam determinados setores. E esse setor, né, os retornos implícitos, né, quando a gente faz muito conta de
IRR, né, TIR esperado, né, do investimento, você tem muita previsibilidade de fluxo de caixa, né, os seus ativos têm correção monetária, né, das distribuidoras, né, no caso, né, a sua base de ativos corrige com a inflação ao longo do tempo. Assim, faz tempo que eu não vejo assim, taxas internas de retorno tão altas e com spreads bem altas acima do custo de oportunidade de longo prazo, que é o IPCA mais 5,90. É muito comum ver em utilities ativos com IPCA mais 10, IPCA mais 12, é muito comum. Então, eu acho que é um setor que independe do próximo governante, você não está tão refém assim, tem muita previsibilidade e resiliência regulatória, né, nos atrai. Outro setor que também nos atrai bastante é o setor de saúde. Coisa engraçada, né? A gente está vivendo um mundo inflacionário muito alto, né? Muita coisa subiu de preço 30%, 40%, 50%, mas o serviço que subiu menos de preço, ironicamente, desde o Covid, é o plano de saúde. O plano de saúde quase não sobe 5%. E o que aconteceu? Né? A frequência de uso aumentou, mesmo pós-Covid, tá? As pessoas estão mais atentas, assim, estão usando mais o serviço, né? Tendo mais atenção aos cuidados com a saúde, como uma coisa boa, tá? E a notícia ruim para o setor é que a sinistralidade explodiu, né? A sinistralidade do setor está fazendo recorde esse ano, mesmo pós-Covid. E foi todo mundo parar na caixa de brita, cara. O setor assim, ó, tá todo mundo, olha os DREs das empresas de capital fechado, tá assim, tá uma desgraça. E por uma companhia, né, verticalizada de plano de saúde, né, que é a Apivida Intermédica, o que vai acontecer para os próximos 2 anos, né? Vai ter que todo mundo recompor a sua lucratividade, né? O setor todo vai ter que dar preço, cara. A gente vai passar por um inverno de aumento de preço. Esse é uma notícia ruim para os brasileiros. Mas quem controla custo ali, no detalhe, ele sempre repassa menos. Esse é um cenário promissor para ele ganhar market share, para ganhar share de mercado, continuar seu plano de consolidação, porque ele consegue repassar preço muito menos do que a competição. E foi um cenário que aconteceu, interessante desse setor, que a gente já observou isso, esse filme já aconteceu. 2014, 2019, os preços de plano de saúde subiram 12% ao ano. O setor foi ficando inviável para o brasileiro. Isso. E aí foram que essas empresas surgiram com uma forma alternativa de você poder pagar. Né? Eu já até estava, mês passado, visitando, né, um hospital da Apivida em Maceió. Assim, hospital novo, 0 bala, assim, cara, hospital top. E assim, para o povo ali de Maceió, pagar 200, 250, que é muito abaixo de um plano de saúde convencional, para ter um serviço que é significativamente melhor do que o SUS, caramba, a equação fecha, a conta fecha para esse brasileiro que está lá, que vive em Maceió, facilmente. Então, eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que o setor passou por uma confusão grande ali com o Covid, e eu acho que o pior já passou e tende a melhorar daqui para frente. Então, você acredita que, pensando o setor como um todo, vai ter uma expansão da base de beneficiários de planos de saúde aqui no Brasil? Aí já medido pela ANS. Acho que é difícil dizer, assim, mas o setor está crescendo, tá? O setor voltou a crescer. Eu acho que o setor, em algum momento, vai parar de crescer à medida que o preço suba, tá? Eu fiz uma live recentemente com o Pacheco lá da Odontoprev, que é plano odontológico, e uma das questões que ele levanta é que, enquanto a base de beneficiários de odonto cresce, de odontológico, o de saúde ele está parado há 8, 9 anos. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu cheguei a fazer essa pergunta. Se essa base chegou no máximo, ou se você acreditaria que subiria. Porque aí você já ganha beneficiário só pelo setor, né? Você já está numa maré favorável, vamos dizer assim. O que eu imagino, tá? O ideal que seria que cresça, né, o setor ao longo do tempo, à medida também que o Brasil teve um período de desemprego, eu acho que isso impactou, né? E a queda do desemprego tem até ajudado o setor voltar a crescer aí, passar de 50 milhões de beneficiários. O ideal seria que crescesse, mas mesmo se não crescer, a Apivida tem mais ou menos 18% de share. Mesmo se não crescendo, a gente vê essa fatia de mercado no horizonte longo, assim, não vejo por que razão ele não tem um share de, sei lá, 30%.
Assim, até por considerar com quem ele compete. Assim, os grandes competidores dele são duas companhias, que é a Mil e a Unimed. Né? A Unimed tem o sistema todo, tem 17, 18 milhões. A Mil, ela perde vidas há 6 anos, 7 anos. Só para jogar uma coisa aí no meio, a Redditor comprando a Sul América não vira um competidor forte? Ela vem, assim, porque a Sul América é um produto premium no mercado que ela Tudo bem. compete junto com o Bradesco. O que ela vai fazer, né, com a Sul América? É outra companhia que a gente investe um percentual menor. Ela vai, assim, por que ela se juntou? Porque ela sabe que esse problema no Brasil, o custo, né, de saúde, essa é uma bomba, é igual a bomba da Previdência. Esse é custo, à medida que a população envelhece. Ela se junta para verticalizar, igual a Rapvida faz. Se junta para. Eles nem gostam de chamar dessa palavra verticalização, porque o produto da Sul América permite que o usuário tenha escolha. Né? Nossa, na verticalização, você restringe acesso. Ele vai desenhar produto junto com a rede própria da Redditor, mas ele vai descer. Né? Vai. Mas ele não desce ali na camada. Da Rapvida. Né? Assim, não desce na camada. Então. E eu acredito que ao longo do tempo, né, a Rapvida vai usar a marca intermédica para tentar subir um pouco. Né? Acho que quem fica ali no meio está mais em maus lençóis. Né? Vem o ataque de cima, né, da Sul América fazendo preço. Né? O Sul América tem um Sul América direto e o ataque de baixo. Não, os menores que estão no meio vão acabar sendo adquiridos. E de novo, né, você tem um governo, né, o governo atual, muito populista, com essa questão de saúde, né, fazendo essa questão de rol taxativo, indo para rol exemplificativo, tendo piso de enfermeiro. Isso tudo lembra muito a questão do oligopólio dos bancos. Você vai criando dificuldade, você vai favorecendo o cara que já é grande. Os caras que já é grande. Então, pode acontecer uma concentração nesse setor do jeito que aconteceu a concentração no setor de bancos, à medida que você vai criando dificuldade. Falar de Brasil, até interessante. Qual posição vocês têm hoje, né? E como é que está para 2023? A única posição que a gente tem é PetroRio, que é uma posição que destoa total da carteira, é uma posição que a gente multiplicou por 60 já ação desde que a gente comprou, sempre foi uma posição muito pequena. E é um case legal de alocação de capital, management excepcional, e deu muito certo. Assim. Hoje ela subiu tanto que é uma posição importante no fundo. Mas é super micro, assim. Não é um case que dá para você criar analogias para outros cases. Mas eu acho que vou delegar essa resposta para o Raoni, porque a gente acompanha muito pouco o Brasil. A gente olha pontualmente algumas empresas onde a gente acha que a história micro é muito legal. Porque nosso foco é o mercado lá de fora, mas como a gente é brasileiro, a gente acha que a gente tem que estar minimamente por dentro das histórias que podem fazer diferença. E a gente olha negócios que podem subir muito. Assim, a gente não gasta. Aqui no Brasil, que é meio que quase que o oposto lá de fora, que lá a gente foca muito nas compounders, nas empresas que a gente quer carregar por muito tempo, que vão ser a fundação do portfólio. No Brasil, a gente tem uma abordagem um pouco mais oportunística e procura negócios que podem se valorizar muito. E esse foi o case de Moic, né, maior do fundo. A gente teve alguns cases lá fora também que multiplicaram por várias vezes. Mas eu gosto bastante do case de utilities no Brasil. Acho que eu concordo muito que o cenário bull para a Bolsa no Brasil tem que passar por queda estrutural de juros. Eu acho que o Brasil não cresce, as empresas não têm um histórico de muito crescimento. Então, acho que o CAE precisa mudar. E você comprar um carrego do juro real, né, com um prêmio, acho que a gente não tem nada, mas é uma tese que eu acho muito coerente, assim, acho muito boa. Qual a empresa que mais valorizou no portfólio de vocês? Foi a PetroRio. Percentual. Percentual PetroRio. Que multiplicou por 60 vezes. Sim. Comprou, ela valia 200 milhões, agora vale 30 bi. Teve uma empresa de games, né, canadense, que também valorizou bem, foi bem menos, mas foi também... A gente tem 3 casos principais. Assim, acho que o principal erro do fundo foi Meta. A gente ganhou dinheiro, mas machucou bastante esse ano. E os principais acertos foram PetroRio, a Sea Limited, que a gente comprou a 11, ela está 50 hoje. A empresa de e-commerce e games. Ela foi de Shopee. Shopee. Vai lembrar. Fácil. Ela foi de 11 para 50, multiplicou por 4. Mas entre o 11 e o 50, ela passou por 300.
e a gente conseguiu carregar muito bem, e esse ano a gente perde um pouco, mas no net, assim, a gente fez umas 20 vezes o capital, e a da Score, foi um case small cap, que a gente comprou a empresa, ela era do Bovespa Mais canadense, Que é o game canadense, né? É. A empresa de game. a gente fez um aumento de capital na empresa através de private placement, ajudou a empresa a migrar para a Bolsa de Toronto, e depois ela fez a IPO na Nasdaq, e depois ela foi comprada. E a gente tinha um pipe só desse case. Então, esse foi um case que deu muito certo. E ela multiplicou por 10, mais ou menos, mas foi menos de um ano. Mas a gente teve sorte também no contexto, né? Porque isso tudo aconteceu enquanto que essas empresas com essa característica estavam subindo muito. Ela fez tudo isso em menos de um ano. Menos de um ano. Ela levantou o Nosso pipe dinheiro, multiplicou por 8 em 6 meses. passou para a Bolsa de Toronto e depois ainda abriu capital em menos de um ano. Uau, isso que é falta de burocracia. Eu estou calculando no Brasil quanto tempo demoraria isso. Essa a gente teve sorte, mas teve muito mérito, mas não é possível. É tudo acontecendo muito rápido. Assim, o nosso cenário de 5 anos aconteceu em 6 meses e foi coroado pela aquisição da empresa que meio que corroborou a tese micro, né? Mas no Brasil eu prefiro não dar muita opinião, mas eu vejo muitas pessoas falando que a eleição impacta pouco e pessoas que acham que impactam mais, mas eu estou acompanhando de fora, assim, acho que da pessoa física eu tenho minha opinião, meu candidato, mas acho que da pessoa jurídica, acho que eu não estou tão preparado para dar opinião. Quer falar sobre isso? Não, eu acho que vale a pena a gente perguntar o seguinte: passou a eleição, tá? Segunda-feira depois da eleição, não sei se vai ganhar o candidato A ou B. A visão de vocês muda alguma coisa na hora da gestão do fundo? Muda. Não só Não muda. tem Não, e corroborando com a resposta dele, só para outra pergunta que eu ia fazer, que é legal, as empresas e setores que vocês não investem, porque a gente pode entrar num espectro de estatal aí nessa resposta dele. Vou até dar um ponto, até que saiu hoje, né, de uma entrevista do Meirelles, né, ele pontuando que a gestão do PT teve 3 fases, e ele não sabe direito qual das 3 fases vai ser preponderante, né, se eventualmente Lula ganhar. Então, eu acho que existe uma incerteza em relação à política fiscal, por exemplo, do governo Lula. Eu acho que tem, assim, isso faz preço. O Brasil precisa, né? É uma situação, uma anomalia, né? A gente está gerando superávit primário em 2022 e a gente sem âncora fiscal, a gente tendo custo de dívida, né? IPCA mais 5,9. Isso vai acabar com o teto, né? Exatamente. Então, assim, tem assim, essa incerteza e a gente, sendo bem franco, a gente acompanha isso. Então, acho que para ambos os governantes, uma coisa que dá previsibilidade para o custo de dívida do Brasil é isso, você tem uma âncora fiscal, como você teve durante décadas aqui no Brasil, no governo Fernando Henrique e nos 2 primeiros mandatos do Lula, que depois o negócio descarrilhou completamente no governo Dilma, e aí a gente está desde 2016, né, ajustando a alocação de capital do país, né, que ela saiu dos trilhos. Então, são coisas que a gente acompanha, sim, são importantes, porque a de custo de dívida de longo prazo, né, PCA mais 5,8, 5,9, o Brasil não cresce 5,8, 5,9. Então, se você vai rolando isso, Mas a queda de IPCA mais 5,9 para IPCA mais 3,5 já faz a Bolsa subir uns 50% a 60%. Empresa boa vai 300, 400 para cima. IPCA mais 6, por exemplo, quando você bota os spreads de risco, estava conversando com um amigo meu de um fundo de crédito estruturado, empresas com faturamento de 300 milhões não listadas pegando IPCA, CDI mais 5. Assim, empresas de 100 milhões pegando IPCA, CDI mais 10, CDI mais 15. Então, assim, você pega todo o valor criado das empresas, já vai tudo para o banqueiro e para o credit holder, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa retórica do Lula, enfim, né? Eu acho que pode ser difícil, né? Eu acho que eu consigo ver um cenário onde o Brasil vai melhor, continuando mais ou menos onde está, assim, as coisas. Por pior que seja, todos os aspectos que
pessoal critica o Bolsonaro, mas... E pensando nos Estados Unidos, é possível a gente ver de volta, passado todo esse problema, uma volta desse juro zero, por exemplo, nos Estados Unidos? Assim, eu não seria o especialista para falar isso, mas quando a gente olha a tendência de juro real americana, ela nos últimos, desde a década de 80, ela é de queda. Agora você está falando do juro real de 10 anos a 1,6, já é uma quebra de tendência. Então, hoje que a grande discussão no mercado lá fora é a inflação e juros, né? Eu acho que a maioria das opiniões era, acho que talvez falando mais pela maioria, assim, era que o juros poderia overshoot muito, que o Fed estava muito behind the curve. Agora, com essa, acho que foi a maior ou segundo maior aumento em velocidade da história, né? Acho que talvez perca para o Volcker, talvez não, eu não sei. Então, começam algumas narrativas falando que os índices que medem a inflação nos Estados Unidos tem muito delay, principalmente em shelter e em rents, que é uma parte importante do core CPI. Então, tem narrativas falando que a gente está olhando um negócio com muito delay. Então, assim, mas eu acho que a projeção longa do Fed é de 2,5 nominal, né? Está lá no dot plots, é o juros estrutural da economia. O Stuberger, o Jarkuski, pegando a opinião desse pessoal, eles acham que os juros não deveriam overshoot, e a maioria das pessoas que eu leio lá fora também acham que a gente está muito mais conversando sobre um ciclo de política monetária de 5 anos do que se o juro real estrutural da economia mudou. Mas, de novo, eu acho que como a gente convive com essa incerteza, dado que a gente não é nosso core business ficar tradando juros, é que a gente tem empresas que a gente acha que vão surfar isso bem independente do cenário. Então, você tem pela ótica do balanço, então essas empresas todas que a gente falou, elas estão ou caixa líquido ou super alavancagens super razoáveis. E do lado da receita é muito importante ter negócios com crescimentos previsíveis e até que se beneficiam dessa inflação mais alta. Acho que Mastercard e Visa hoje são 2 investimentos grandes que a gente tem no fundo, e a gente brinca com a MTNB também, é um negócio que está totalmente indexado à inflação. A gente gosta muito do case de Universal Music, que na nossa opinião também a indústria da música passa por uma transformação que o gasto vai sair do CD e vai para o digital, independente se os juros for 2 ou 4. Então, eu acho que se você constrói um portfólio dessa forma, você consegue conviver com o macro e não precisa ter opinião, e mesmo assim os negócios vão com o tempo, né? Eu acho que em 5 anos, eu acho que a discussão dos juros ela vai impactar teu KE, o teu múltiplo terminal, mas o core do retorno vai ser o crescimento de valor intrínseco. Então, não sei, acho que a resposta curta que eu não sei. Acho que a gente não precisa voltar para zero para você gerar bons retornos ao longo do tempo. Então, o meu ponto era exatamente esse, porque se o juro estrutural for em torno de 2,5% com inflação de 2%, e hoje a curva lá de 10 anos está em 3,9 mais ou menos, pode até ser que suba mais. Mas o fato só de cair em algum momento de 3,9 para 2,5 já tem aí um spread que traz uma valorização dos índices americanos e das empresas. Uma coisa interessante para a gente já chegar ao fim aqui, alguns negócios excepcionais, talvez eles podem se tornar medíocres quando a gente adquirir a preços muito altos. E vocês, talvez, na gestão, podem cair numa armadilha, porque só investe em empresas top de linha e às vezes os preços estão muito altos. Então, como é que é feita essa gestão dentro do fundo para mitigar adquirir empresas a preços muito altos? Como é que vocês fazem essa gestão dentro do fundo? Acho que é um bom ponto, né? E vou dar um caso assim, né, de Ambev. Né? Ambev é uma empresa que está há 10 anos, não foi para lugar nenhum, 10 anos. Perfeito. Isso aí foi, né, já há muitos anos considerada uma das melhores empresas do Brasil, dos melhores management, dos melhores sistemas de incentivo. Está na carteira buy and hold de quase todo mundo. Certo? Então, eu acho que é muito importante para o investidor de longo prazo ter a mentalidade do fail fast, né? Se tiver que errar, erre rápido, né? Se está acontecendo uma coisa que seja diferente da sua tese, muita gente fala assim, não, mas no longo prazo corrige, né? Sim, isso é um erro que a gente já até cometeu no passado. Então, acho que é muito importante você saber isso, né? Você está sempre
acompanhando o que a empresa está fazendo e se isso está validando com a sua tese ou não. Assim, dá um exemplo, né? Dá um exemplo real, assim, Netflix, né? Netflix é uma empresa que a gente investiu em 2019, 350, a gente cometeu um erro, assim, ela foi para 600, 650, e a gente reduziu muito pouco. Que aí, a gente, assim, subestimou que muita coisa estava no preço e que se tivesse uma reversão do crescimento, ou se o crescimento fosse questionado, se a narrativa mudasse rapidamente, o preço poderia cair muito. Então, foi uma das ações que mais caem, né, na nossa carteira esse ano. E depois que ela teve um trimestre, né, ruim, no primeiro trimestre, ela perdeu, sei lá, 300 mil assinantes. No segundo trimestre, ela perdeu 1 milhão. Né? E a gente gastou muito tempo, o mercado muito preocupado com a questão competitiva. Muita gente entra nessa narrativa e a gente gastou muito tempo falando assim, caramba, está acontecendo isso, é uma questão competitiva, é mais uma questão endógena da empresa. A empresa também no começo do ano teve muito aumento de preço. E a gente está num ambiente macroeconômico mais difícil, você teve um pouco mais de cancelamento, principalmente nas faixas, nos planos mais básicos. Você tem 3 tipos de plano. E a gente, caramba, foi vendo dado por dado, caramba, o consumidor que estava cancelando não necessariamente está cancelando para ir para um produto competidor. Ele estava cancelando e ele cancela e ele volta ao longo do tempo. Isso acontece muito na plataforma e a gente fica, não, assim, cara, os dados marginais estão acontecendo, não mudam tanto assim a dinâmica competitiva que está acontecendo no setor. E é engraçado, está acontecendo no terceiro trimestre agora, né? A companhia soltou um resultado acima do esperado. Esse terceiro trimestre é importante porque a competição ela soltou suas melhores cartas, né? Suas melhores séries. A Amazon soltou Rings of Power, né? A HBO soltou House of Dragon, a Disney também teve bons lançamentos, Pinóquio, também teve lá Thor. E isso não alterou em nada a dinâmica de crescimento do Netflix. E a gente sabia que quando a companhia fosse desacelerar o crescimento, ela usaria uma das suas armas e que é lançar planos com anúncio. E agora ela lançou... Pacote mais básico, um plano com anúncio, né? Que é para tornar o produto mais acessível. Você, né, aqui no Brasil, são 20 milhões de assinantes. É um número impressionante. Se você 10% da população. Se você bota em receita, é quase a receita da Rede Globo. A receita da Rede Globo é 11, 12 bi, ele é 9 bi. Se você pegar ali 20 milhões vezes R$ 39,90, ali pegando o preço do pacote do meio. Então, só que tem muito brasileiro que não tem acesso porque, caramba, não tem renda, não tem como pagar. E a companhia agora ela utiliza dessa arma para reiniciar de novo o seu crescimento. Já está ativo esse R$19,90? Vem em novembro agora. E ela fez em 8, acho que fez 8 mercados. Barato ainda. Sabe o valor já desse... Fiquei até curioso, se vai ser metade do mediano. O mais básico é 26, eu acho que vem a... Deve ser para 16. Lá com a Amazon. Exatamente. Amazon Prime que é 9,90, né? Acho que aumentou para... Aí você vê, tem ali um comercial de 4 minutos por hora. Aí você assiste no começo ou no final. Não vai ter uma modalidade de YouTube que você passa comercial durante, não. E a companhia relutava muito nisso. E acho que a companhia mudou de ideia, conseguiu executar isso muito rápido. E a gente vê muitos desses serviços como complementares. E esse é um mercado onde todos os competidores estão perdendo rios de dinheiro com essa estratégia de streaming. A gente vê os números da Paramount, a gente vê os números da Amazon, a gente vê os números da Disney, né, em streaming. Está todo mundo perdendo muito dinheiro e também com preços insustentáveis, né, de assinatura. Então vai ter tudo, e também uma campanha muito agressiva, né, de expansão de conteúdo. Eu acho que o setor vai passar por uma racionalização. E só para você ter uma ideia, assim, né, o setor de streaming fatura 60 bilhões, né, o mercado de TV por assinatura ainda, no mundo fatura 230 bilhões. Tem muito ainda para transferência, né? A gente acredita que ao longo do tempo, né, o que segura a TV a cabo, né? O que faz a pessoa TV a cabo hoje em dia, que é um serviço tão ruim? É notícias e esportes.
é o que segura, né? Você fala assim a NET, né? Você vê Verdade. o Sport TV, Globo News. ESPN, né? Só que os esportes estão indo para streaming em algum momento, verdade. e a notícia também vai. Tendência. O dia que você tirar esses dois é o fim da TV a cabo. Assim, a gente acredita que isso não é uma transição do tipo e-commerce, loja física. Essa é uma transição que a TV a cabo ela tende a acabar a longo prazo. É um produto que tende a morrer. Que é um produto extremamente ineficiente, linear. Você tem que chegar aqui em casa lá, fica lá, Igual trocando de telefone canal, né? fixo, 40, 42, fica lá, passa comercial, aí você volta para outro. É um negócio assim, extremamente... Todo sábado, umas 9, 9h20, eu fico botando todos os filmes da Telecine 10 horas para ver se tem algum filme bom e para ver se vai ter algum filme E é uma decente. experiência cara. O pacote ali, porra, gira ao redor de R$100. Então, a tendência é o cliente montar o seu pacote. Acho que também nesse mercado de streaming, não, assim, para você jogar esse jogo em bases globais, para você ter alcance global, é para poucos. Não é um jogo para 7, 8, 9, 10 empresas. Eu acredito que 4 empresas são bem competitivas nesse A mercado. Netflix, a empresa, é só o streaming. Só streaming. Não é igual às outras empresas que tem alguma coisa e mais o streaming como adicional, né? Disney Exatamente. tem uma parte, aí tem o adicional. Paramount tem o coisa mais adicional. Exatamente. A Amazon, a Netflix é só streaming. Exatamente. Isso é uma faca de dois gumes, tá? Sim. Isso é uma fortaleza, uma deficiência. A fortaleza que ela é muito mais focada Sim. do que os outros. O arroz e feijão dela ali. E fazer o arroz com feijão. Ter a melhor experiência, o melhor algoritmo. E... As outras podem fazer um dumping com ela e oferecer um preço bem baixo para tirar Mas os as outras dela. estão numa situação, com exceção da Disney, que tem um negócio de parques ali, parques e produtos licenciados, é 40% do negócio da Disney, 60% é streaming, TV aberta, TV a cabo, né? Sim. O negócio de parques, pô, fantástico, né? Pricing power, né? Produtos também licenciados. O negócio de ter aqueles 60% aqui, o buraco é mais embaixo. Entendi. Assim, o negócio é estável para declinante ao longo do tempo. Ela tem o canal ABC, ela tem ESPN, ela tem canal FX, tem muito negócio ainda atrelado à TV a cabo, Disney Channel, Disney Junior, junto com o streaming. E essas são receitas flat para declinantes ao longo do tempo. E ela precisa ganhar, ela precisa fazer essa... Ela não tem esse luxo todo de caramba, eu tenho aqui uma grana que eu ganho aqui por ano, e aqui ele precisa mudar rápido, fazer essa transição, e eu acho que eles vão conseguir, tá? A empresa é admirável. Mas tem assim, várias outras que estão fazendo essa transição. Paramount, né, mesmo, ela tem um TV aberta, aí também tem a Paramount Studios, e todos estão precisando fazer... assim, o taxímetro está rodando, o cliente já, né? O cliente já está migrando de preferência, principalmente a nova geração, né? Tem essa questão, né, dos mais velhos, né? Exato, Gosta de ver televisão, TV aberta, as novelas. A garotada, a molecada, cara, esquece, não sabe que é TV aberta, TV a cabo. Tem uma mudança geracional para acontecer. Muito, exatamente. Quiser complementar com ele para falar sobre as empresas muito caras, assim, que para mitigar com relação a preço, como é que vocês verificam isso? Eu acho que no final do dia a gente tem sempre a opinião do valor justo e tenta não deixar o negócio passar muito. Mas eu acho que mais dinheiro foi perdido. Se pegar a história dos grandes investidores, todos comentam que eles têm mais erro de omissão do que erro de analisar errado. Então acho que você ter a gente adota essa filosofia que, claro, que a gente tem que sempre olhar valuation, margem de segurança, seu core, mas às vezes empresas muito boas te surpreendem. Então a gente tem uma política que, se o negócio está indo muito bem, se ele tiver uma margem ali um pouquinho de overvaluation, a gente tende a ter uma posição pequena, mas continuar carregando. E foi um pouco que machucou a gente nesse ano, foi isso. A gente tinha alguns negócios que a gente sabia que estavam um pouco acima do valor justo, mas se você carregar 5, 10 anos, eles iam crescer, né, para dentro do valor, mas quando o setting é muito grande, você fica um pouco mais exposto. Mas é difícil. Acho que essa às vezes, saber quando vender é mais difícil do que saber quando comprar. Mas teve muita correção, né? Eu acho que esse ano, assim,
Cara, lá fora, assim, essas empresas que estavam um pouquinho acima do valor justo, que tinham mais crescimento dentro do componente de valor, cara, tá uma sangria, assim, não é comum você ver negócio, não é incomum ver negócio caindo 70%. Assim. 60, a própria meta, acho que cai mais de 60% esse ano. Sim. Negócio que chegou a valer um tri, né? Então, assim, são quedas que não são comuns também, está abrindo muita oportunidade. Assim, a gente ainda está com a carteira nesses nomes que a gente falou, mas a gente vê coisas que caíram 80%, 90%, e essas, o número às vezes ele engana, né? Porque o negócio que cai 90%, é um negócio que caiu 80% e caiu mais 50% depois, né? Então, essas quedas de 20 para 30, 30 para 40 e de 40 para 70 faz muita diferença. Então, eu acho que agora você vai ter provavelmente essas empresas que estavam muito caras, ficaram muito baratas, eu acho que agora você vai ter um novo ciclo aí de valorização nesses negócios que sofreram muito. E no caso de vocês aí com PetroRio, né, com Cilinter, imagina se você, né, zerasse depois, né, subisse lá 40%, 50%, de arrancar os cabelos, né? Aí você zera o negócio lá, continua. A gente, no caso de Si, a gente começou a vender, ela era 18. A gente comprou 11, ela bateu 18, a gente começou a vender e a gente tinha posição até bater 300. Então, assim, a gente fez, enfim, muito valor nesse negócio e PetroRio a gente começou a vender, porque splitou tantas vezes que eu nem sei. Da primeira venda para agora deve ter multiplicado por 30 o negócio. Mas a gente faz isso porque, para esses casos, existe o caso do Facebook também. É um negócio que a gente adotou a mesma postura. Assim, um acerto que a gente teve foi a gente comprou as Big Techs em 2015 e carregou. E a maioria deu certo. Né? Acho que a Amazon está muito tempo flat, mas Microsoft deu muito certo e Google também. Mas às vezes também você adota essa filosofia e o negócio vira muito rápido. Né? Então esse é o equilíbrio. Assim, mas o core vai ser sempre negócio que a gente consegue ver margem de segurança e um retorno bom dentro de cenários de estresse. Assim. Todo negócio na carteira, a gente acha que tem 15% em dólar de retorno. Né? 15% em dólar de retorno. Aí a gente tem, normalmente, 85% do fundo em coisas que são compounders, negócios mais compounders, e os outros 15% a gente vai em negócios mais arriscados, que aí entraria uma CIMA, da Score. Hoje a gente tem uma outra, uma empresa também que está nesse bucket, que é um negócio small cap, 700 milhões de market cap, que a gente tem um CAE mais alto. Aí a gente quer ter 20% de retorno, que é o que deveria fazer o fundo dar mais de 15% em dólar ao longo do tempo. Né? Perfeito, muito bom. Acho que foi um bate-papo bem completo aqui sobre empresas aqui no Brasil, empresas no exterior, um pouquinho de cenário também. Cara, para terminar aqui, eu queria que vocês falassem quem vocês gostam de gestores aqui pelo Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que para vir no Zcash aqui, para a gente chamar, fala para a gente aqui que vocês admiram, vai que a gente consiga aí, né? Tem muita gente que faz trabalho muito legal, cara, aqui no Brasil, né? Acho que até o Brasil está, mercado de gestão, né, de recursos, está fazendo uma coisa parecida com o jiu-jitsu, né? Você virar uma referência internacional, né? Você está vendo até os fundos multimercados, né, que ganharam tanto dinheiro, né, esse ano com a abertura de taxa lá fora, né? Anteciparam muito melhor do que os próprios hedge funds americanos. Então, eu admiro muita gente e estou sempre aprendendo com muitos gestores. Eu acompanho muito assim, o pessoal da Dynamo, da Esquadra, o pessoal da Sharp também eu gosto bastante, turma do Oceano também, bem legal. Oceano também, boa. Time bacana, time legal. Show de bola. Você, Otero? Acho que esses nomes, todos são muito, o pessoal da Atmos também é muito bom. Acho que tem uma gestora nova do pessoal que saiu da Atmos, um amigo meu, um dos sócios fundadores, chama TB Capital. Acho que é um fundo diferente, bem interessante, que talvez seja um... Aqui do Rio de Janeiro também, TB Capital. Um pouco mais... Dá uma olhadinha. Bacana, turma fera mesmo. Mas eu concordo, assim, acho que o mercado é competitivo de gente muito boa, assim, então acho que tem muito papo bom aí para vocês. Excelente. E como é que a galera pode achar a IP, a Arbo? Fala pra gente em quais plataformas, como é que o pessoal encontra. Redes sociais também, fica à vontade. Sim. Vocês podem seguir a gente no Twitter, né, no Instagram. Nas plataformas, a gente está na maioria das plataformas, né? Então, praticamente todas. Assim. E o inicial dos fundos? Inicial é bem baixo. Hoje em dia, só o IP Value Hedge, que é um fundo para investidor qualificado, ele não está ainda em todas as plataformas, mas está nas principais, mas os outros fundos, a partir de R$1.000, você consegue investir. Beleza.
E você? A gente tem nosso site, arborcapital.com.br, a gente tem no Instagram, tem meu perfil pessoal, Leonardo Otero, no Twitter. Muita informação legal, eu aconselho que o pessoal siga lá também, tem muita coisa, muito estudo legal, eu admiro muito. Boa, que bom que vocês gostam. A gente faz um call trimestral no YouTube, também que é Arbor Capital, se botando lá no YouTube, você encontra, e a gente está na maioria das plataformas. E o fundo também é bastante acessível, e a nossa ideia é que ele seja o mais democrático possível. O inicial do Arbor é Eu acho que é R$1.000 também. 1.000 também, né? Acho que tá certo. Plataforma de áudio também? Plataforma de áudio, não. Legal. Excelente, gente. Cara, muito bacana esse bate-papo aqui, como se estivesse na Orla Carioca aqui, trocando uma ideia, tomando uma água de coco. Daniel, considerações finais? Eu queria agradecer aí, foi muito bacana o papo, sempre bom a gente poder ter essa visão de fora também, a gente sair um pouco da nossa caixinha. E como sugestão aí, vale a pena botar no Spotify essas lives trimestrais. Eu, pelo menos, eu tô ficando meio viciado em andar, caminhar na praia, ouvindo fonezinho de ouvido. Eu ouvi Zcast já, ouço o pessoal da Trígono, Legal. queria ouvir cada vez mais opiniões. Legal. Muito Obrigado. bom, cara, agradecer mais uma vez você que acompanhou, que também não esqueça de seguir o canal da Carteira Z também e do Dica de hoje. Um abraço, até a próxima.